Começando mais um Noivas e Festas e hoje aqui na Casa Giardino, num espaço lindíssimo, um teatro de arena para fazer a sua cerimônia. E os nossos convidados de hoje vão falar justamente sobre isso, casamento civil e celebração de casamento. Jacques Tegani e Thiago Bruno vão estar hoje aqui com a gente, falando sobre isso nesse espaço lindíssimo, um teatro de arena para a sua cerimônia. Hoje nós estamos aqui com Jacques Tegani. O Jacques Tegani é juiz de paz e vice-presidente do Sinjucaesp. Isso. Explica para mim o que é Sinjucaesp. Sinjucaesp, Glaucia, é o Sindicato dos Juízes de Casamento do Estado de São Paulo. Ah, legal. É um sindicato que existe desde 2010. Ai, legal. E deixa eu perguntar uma coisa, Jacques. Juiz de paz e juiz de casamento é a mesma coisa? Eis uma grande questão, belíssima pergunta. Na década de 40, Glaucia, um decreto presidencial transformou o juiz de paz para juiz de casamento. Que desde o século XIX, nós fomos constituídos como juízes de paz. Depois, em 40, um presidente colocou um decreto e passou a se chamar juiz de casamento do Estado de São Paulo. Mas em 2006, esse decreto ele foi revogado. Então hoje, exatos 12 anos, chama-se juiz de paz. Voltou-se então ao juiz de paz. Voltou a mesma coisa do século XIX, lá na nossa Carta Magna, que falava sobre o juiz de paz. E Jacques, é o seguinte, eu vou me casar, Sim. né? E eu quero então procurar um cartório civil, é esse cartório que eu vou procurar para fazer o meu casamento, né? Mas eu não quero casar lá no cartório. Perfeito. Não quero, porque tem gente que acha que tem muita gente, não é? É um dia só e tem... Eu posso levar o juiz de paz para onde eu quiser? Sim. Hoje nós temos uma opção que chama-se diligência, que é quando o juiz de paz vai até o local da cerimônia. Existe a opção de você casar no cartório, mas existe também a oportunidade de levar o juiz de paz, chama-se diligência. Lembrando, Glaucia, que o trabalho de juiz de paz ele é honorífico, ele não tem fins comerciais. Então ninguém paga direto para o juiz. Paga-se as custas do cartório e o cartório envia o juiz de paz para fazer a cerimônia. E uma informação muito importante... Isso é interessante, quer dizer que eu vou lá e pago a taxa normal que o cartório me cobra, é isso? É isso mesmo. E é o cartório que envia, então você não tem contato com o juiz de paz, não é você que seleciona o juiz de paz. É o cartório que envia disponível da comarca para poder fazer a cerimônia. Então eu nunca vou saber qual juiz que vai chegar no meu casamento. Você pode perguntar, mas você não pode escolher. Escolher. E a taxa é sempre aquela taxa de cartório. Tabelada de forma estadual. Mesmo sendo externo. É isso mesmo. Existe a tabela e os cartórios todos do estado vão cobrar o mesmo preço. Olha, interessante. É o mesmo para todos os noivos e cartórios. É importante também a gente salientar, Glaucia, que cada comarca, cada distrito tem o seu juiz. Então, por exemplo, se você for casar nessa belíssima cidade de Mogi, tem que ser o juiz de Mogi para fazer a sua cerimônia. Por isso que não há a possibilidade de você escolher. Vamos supor que você fosse casar em Salesópolis. Tem que ser o nosso juiz de Salesópolis para ir fazer a cerimônia em diligência. E aí eu entro com a papelada no cartório de Salesópolis? Não, você entra com a papelada no cartório mais próximo da sua residência. E é o próprio cartório que faz todo o trâmite. Vamos supor que você fosse casar nas Minas Gerais. Daria entrada no cartório mais próximo e eles que transferem para o lugar onde o juiz quer da sua competência. Então tem que ser o juiz da sua competência. Por mais que eu seja um juiz de paz, mas eu tenho a minha competência de origem. Em outros distritos, cidades e assim por diante, cada juiz tem o seu local de atuação. Nossa, isso é super interessante, né? Porque a gente que vai casar não sabe nada dessas coisas. Acho que pode levar quem a gente quiser. Verdade, né? Verdade. Outra coisa, eu tenho que escolher o meu regime de bens, né? Eu tenho que escolher, quando eu entro com a papelada, como que eu quero... Sim, né? administrar os bens. Quais são os principais? Como que eu sou orientada a escolher isso? Perfeito. O brasileiro ele não tem um costume, diferente dos europeus, Glaucia, de escolher o regime de bens. Quando você não escolhe, vai-se uma escolha automática, que é a comunhão parcial de bens. Eu acredito, segundo os números, que mais de 80% dos brasileiros
casa-se justamente pela comunhão parcial dos bens. Comunhão parcial dos bens é um dos regimes de bens. Regime de bens é um conjunto de normas que o Estado oferece para administrar os bens na constância do casamento. E esse parcial de bens, o que é? Como que eu vou dividir isso daí? Vamos lá. Um dos principais, que foi a questão da sua pergunta, é o regime da comunhão parcial de bens. Você casou hoje e tudo que você adquirir na constância do casamento, se infelizmente terminar, ele vai ser dividido de forma igualitária. Então a comunhão parcial parte para um, parte para outro. E somente após o casamento. Então o que você construir no casamento vai ser dividido após o término da relação, seja por morte e o que eu tinha antes, quando eu era solteira, não entra nessa divisão. No regime da comunhão parcial de bens, não. Mas existem outros regimes que você pode sim escolher. Casar hoje e tudo que você adquiriu na sua vida antes do casamento e após, tanto sua como do seu companheiro, companheira, elas estarão juntas, englobadas no mesmo aspecto. Então hoje nós temos pelo menos 4 opções que os noivos podem escolher. Então, eles podem escolher somente administrar aquilo que eles construírem na constância do casamento ou de uma vida profissional passada, assim por diante. E isso entra, qual que é o nome dessa? Vamos lá. Temos a comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens, existe a comunhão, nós classificamos como a separação total de bens. Separação total de bens, pessoas acima de 70 anos, se elas se casarem, elas não podem escolher o regime de bens. O Estado coloca como, de forma obrigatória, que seja a separação total de bens. É uma preocupação que o Estado tinha na época da década de 20, onde tinha-se os famosos golpes do baú. Sim, sim. Então, eles ficavam com receio de uma pessoa de uma idade avançada casar com alguém muito novo e que houvesse em poucos dias o término da relação. Então, o próprio Estado selecionou isso, a partir de 70 anos, somente uma possibilidade. Outra função legal é que você pode fazer híbrido. Tem algumas coisas que você pode colocar em comum acordo, misturar uma coisa ou outra. Vamos supor, você tem uma empresa, mas você quer que aquilo não entre no regime da comunhão parcial de bens, você vai lá e existe uma forma que você possa unir regimes de bens diferentes. Então hoje é muito flexível, existem diversas opções. Que interessante, a gente não tem ideia, porque o mais comum mesmo é o que você falou, é comunhão parcial de bens. As pessoas não têm ideia porque elas não pesquisam e, digamos, sejamos sinceros, ninguém casa para se separar. Sim, então, claro. Mas é bom saber as opções que tem. Né? Não, eu acho que a gente tem que saber. E outra coisa, quando você entra com essa papelada no cartório, também ninguém te explica. Sim. Na verdade, o ideal é que se colocasse à mesa as opções. Mas o brasileiro está preocupado mais talvez com a festa, com as aquisições, as preocupações de noivos e noivas que a gente sabe que são muitas, não é? E talvez esse é um ponto infelizmente esquecido. E deixa eu perguntar uma coisa, existe muita união estável. Hoje a gente fala muito em união estável, né? Verdade. É um assunto que eu mesmo já peguei alguns casais com união estável. E a gente pode converter essa união estável para casamento ou a gente não precisa converter essa união estável. Como que é isso? Comunhão estável não é um regime de bens, é uma forma de família. Atualmente existem diversas formas de família que o Estado chancela. E uma delas é justamente a união estável. Então, união estável não existe cerimônia. O juiz de paz ele não faz uma cerimônia de união estável. Uma autoridade religiosa também não celebra uma união estável. Somente indo no cartório, você vai lá e faz a união estável. União estável, para você ter uma ideia, tem regime de bens também. Então, união estável é companheiro e companheira, ou companheiro e companheiro, ou ainda companheiro e companheira. Então existem todos os benefícios de casamento, inclusive com o regime de bens. Então hoje é uma forma de família maravilhosa e não é necessário você converter para casamento. Você pode passar uma vida inteira num aspecto de união, de família, de conquistas, de bens, tendo a união estável como escolha de família. O que é muito bom, abriu-se uma nova possibilidade. Mas a união estável eu não preciso fazer só quando eu vou casar. Se eu estiver morando com alguém, não é? Eu já estou morando com meu companheiro, eu estou lá, eu posso então fazer já a união estável. Você pode fazer uma união estável sem necessariamente casar. Agora eu falei, é importante o público ter, que não é obrigatório converter. Por exemplo, se eu quiser ficar em união estável a minha vida inteira com a minha pessoa escolhida pelo amor, por mim mesmo, não tem problema algum. A união estável tem todo o aporte do Estado hoje
como segurança jurídica. Com quanto tempo de antecedência eu vou procurar o cartório para realizar esse casamento? Eu tenho um período fixo, né? O ideal é que se procure a partir de 3 meses antes da data. Escolhe-se uma data da festa, da cerimônia, ou leva o juiz no local, igual você havia perguntado no início da entrevista, casa-se no cartório ou uma autoridade religiosa que também pode fazer uma cerimônia. O ideal é contar 3 meses com antecedência para preparar toda a documentação necessária. Lembrando, sempre inicia-se pelo cartório mais próximo da residência. Nossa, gente, acho que deu para esclarecer, né, Jacques? Muito obrigada. Sim. Eu acho que são dúvidas que a gente tem, né, e que surgem a gente que está começando a preparar o casamento. Verdade, muita gente nunca casou, então é normal ter essas dúvidas de início, não é? Então eu acho assim que foi esclarecedor, né? Deu pra gente esclarecer bem isso, tirar todas as dúvidas que a gente tem. Muito obrigada, agradeço. Eu que agradeço. Muitíssimo, adorei. É um prazer falar sobre casamento, uma coisa que é tão profunda na sociedade, agora união estável também, falar sobre afeto, sobre carinho, sobre como manter isso através de instrumentos jurídicos, como o regime de bens. Glaucio, eu estou honrado em estar com você hoje aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada mesmo, viu? Obrigadão. E ó, no próximo bloco tem mais casamento por aí. Espera um pouquinho que já vem outra pessoa falar sobre cerimonial. Nós estamos voltando aqui com o Thiago Bruno. O Thiago Bruno é celebrante. Primeira pergunta, Thiago. Primeiro, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Prazer é todo meu. Falar com a gente. Primeira pergunta. Qual a diferença entre celebrante e celebrante social? Glaucio, primeiro é um prazer estar aqui com você, nesse programa super produtivo. O celebrante de casamentos ou o celebrante social diferencia-se na questão do efeito civil. Então, o celebrante social, ele celebra a cerimônia social de forma imparcial, ou cerimônia filosófica poética, cerimônia simbólica, né? Sem o cunho, sem a chancela civil. E o celebrante ou celebrante de casamentos, ele celebra a cerimônia religiosa com efeito civil. Como eu expliquei para você, através de uma autoridade religiosa ou de uma outorga dessa autoridade religiosa para alguém que o represente, que vai lá representá-lo e celebrar no seu lugar. Então a grande diferença está aí, ou melhor, a pequena diferença está aí. Um celebra com efeito civil e o outro celebra sem efeito civil, de forma, vamos dizer assim, priorizando mais o sentimento, a alma do evento, a vida do evento e dando voz à história do casal. Então vamos lá, vamos tirar a minha dúvida então. Se eu te chamo para fazer uma cerimônia, você pode ir tanto como celebrante social, como celebrante, você então pode fazer com efeito civil. Perfeito. No meu caso, a competência vem através de uma outorga do meu ministro religioso, que é um pastor evangélico, de uma instituição religiosa. Ele me outorgou dentro do seu estatuto para representá-lo.
Então a competência do celebrante é justamente dentro do ordenamento jurídico de uma igreja. Então o Estado dá essa abertura justamente para as instituições religiosas, dentro dos seus ritos, dentro das suas cerimônias, dos seus rituais, e as suas cerimônias terem efeito civil, chancela civil. Então o foco do celebrante de casamentos é justamente isso, dar essa comodidade para a noiva e para o noivo, para que tudo aconteça no mesmo local. Você ter uma cerimônia linda, uma cerimônia com a cara dos noivos e a mesma ter efeito civil. Já o foco do celebrante social, ou simplesmente celebrante, é justamente na cerimônia em si. Então é o foco no casal, de ouvir a sua história, de emocionar o público, de emocionar os noivos, os convidados. Então acaba só mudando a questão da prioridade ou do foco do profissional. E seu contrato, então eu te peço para que faça com efeito civil, né? Você disse que você é outorgado por um pastor que te deu a possibilidade de fazer o casamento com efeito civil. Essa religião sai no meu registro? Alguns cartórios, na certidão definitiva, ele coloca o nome da igreja, ou o nome do ministro, ou o rito. No meu caso, é o rito evangélico. Tá. Então, isso acho que deixar muito claro para as noivas, que é justamente, não existe efeito civil se não for através do religioso, nessa modalidade. A outra forma de se casar é através do juiz de paz, né, o Jacques falou anteriormente no outro bloco, e ele é uma autoridade civil. Então, ou é autoridade civil ou uma autoridade religiosa, é uma das duas formas. Tiago, a gente não quer envolver religião, a gente não quer envolver igreja. Aí sim surge a nomenclatura do celebrante, que pode ser escolhido a gosto, de acordo com o perfil, os noivos se identificando com o perfil, com a forma dele celebrar, em qualquer lugar no Brasil, né, competência ou jurisdição nacional, e ele vai lá no local celebrar a cerimônia social de forma imparcial, justamente devido a essa miscigenação religiosa e social da sociedade, as diferenças religiosas entre as famílias. Então aí surge o celebrante, para celebrar de forma imparcial, falar do amor, de casamento, de família, de amizade, companheirismo e etc. Então isso é interessante saber, né? Porque, vou ser bem sincera, nem eu sabia que a religião ia no registro. Então é bom a gente explicar isso, por quê? Porque às vezes você pega, depois que você casou, você pega o seu registro e está lá uma religião que às vezes nem é sua. Nem é sua, que você não professa. Que você não professa. Ou você não professa nenhuma religião, é uma escolha do indivíduo. E daí está escrito lá e você não está entendendo por que aquilo está escrito. Então isso é muito interessante saber, muito interessante explicar para quem não sabe disso, né? Que vai estar lá escrito depois a religião que foi feita. Isso depende de cada cartório. Como o registro é posterior, ele, na verdade, ele é antes, né, o processo inicia-se, o trâmite inicia-se antes. Normalmente, os mesmos requisitos de uma cerimônia civil vale para uma cerimônia religiosa com efeito civil. O que diferencia é a celebração. Então, a celebração não será através de um juiz de paz. O juiz de paz não entrará no circuito. Será através da autoridade religiosa ou quem ele outorgar, ou quem ele nomear para o ato, que vai celebrar a cerimônia normalmente no local escolhido, no buffet, na chácara, no sítio, na praia e afins. E aí, posteriormente, esse registro ele é arquivado, né? Esse termo ele é registrado no cartório. Alguns cartórios colocam ou o nome da igreja, ou do ministro, ou do rito. Alguns colocam só dos noivos e do regime de bens e data da celebração. Então, assim, não existe um padrão, vai muito do escrevente, vai muito, vamos dizer assim, do padrão adotado pelo cartório em si. Mestre de cerimônia, aonde entra nessa história toda o mestre de cerimônia? Então, o mestre de cerimônias, ele surgiu lá no cerimonial público / corporativo, justamente pelo responsável pela condução da solenidade, do cerimonial, das ordens, das procedências e dos protocolos. Só que no mundo social a gente trabalha mais com sonhos, de forma mais lúdica. Então essa figura da voz impostada, do vozeirão, ele entrou em desuso de uma forma um pouquinho mais espontânea, mais pessoal, mais informal. Então passou-se a usar o termo celebrante, que celebrante celebra com os noivos um motivo. Esse motivo é o início da família, o matrimônio institui família. Então passou a utilizar a nomenclatura celebrante. Celebrante social para cerimônias sociais, ou seja, sem efeito civil, e celebrante de casamentos para cerimônias com efeito civil através
do religioso. Nossa, isso é muito interessante. Então, mestre de cerimônia, quando eu tenho um evento corporativo, eu contrato um mestre de cerimônia, que é uma pessoa que só vai falar, vai impostar a voz, vai falar muito bem, que é o que vocês sabem fazer, mas que é um evento corporativo, então é o mestre de cerimônia, não é isso? O mestre de cerimônias, ele é o profissional dentro dos eventos públicos e corporativos que conduzirá as precedências e os protocolos de uma solenidade. Já o celebrante, já utilizado mais em eventos sociais, nas cerimônias sociais, ele vai conduzir de forma imparcial ou com religiosidade, mas sem enfatizar para uma determinada religião, a cerimônia social do casamento. Muito obrigada, Thiago. Acho que foi assim fantástico. Acho que deu para tirar. Você faz efeito civil. Você pode fazer efeito civil. Você é um celebrante que, se eu contratar, eu posso ter o meu casamento com efeito civil. Sim, através do religioso, sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Adorei. Meu. Assim, tirei um monte de dúvida. Eu acho que quem está assistindo também tirou muita dúvida. Vai procurar alguém já com formação. Muita gente que não quer ir até o cartório, então já aproveita, contrata um celebrante. Gente, olha, é celebrante que fala, né? A gente usava a nomenclatura mestre de cerimônias, mas hoje, daqui para frente, então a gente vai contratar um celebrante ou um celebrante social, né? E a gente encerra aqui mais um programa, mas lembrando, gente, que próximo vai ter assuntos muito legais, vai ter uma feira bem legal aí que nós vamos visitar. Aguardem que vocês não vão se arrepender.